Eu quero perguntar a você, eu quero fazer algumas perguntas hoje aqui. Hoje eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu quero perguntar a você quanto você estaria disposto a gastar se o seu filho estivesse envolvido com drogas, com crack até o pescoço. Quanto você estaria disposto a gastar? O seu filho, pense agora no seu filho. Pense numa pessoa real, concreta, você que é pai. Se o seu filho ou a sua filha estivesse envolvido com drogas, com crack, quanto você estaria disposto a gastar? Se o seu cônjuge, a quem você diz que ama, precisasse de um rim, e você fosse um doador compatível, você doaria o seu rim? O que você daria para salvar o seu casamento? O que você faria para salvar o seu casamento? Você aceitaria o seu cônjuge de volta, mesmo depois dele ter se envolvido com uma outra pessoa, e eu estou falando se envolvido sexualmente com outra pessoa? Você receberia essa pessoa de volta? Se você soubesse de um tratamento alternativo para a cura de uma determinada enfermidade, e você tivesse alguém bem perto de você com essa enfermidade, até quanto você estaria disposto a pagar? Ou então a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para realizar o tratamento? Até quanto você iria nesse negócio? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 23. Pode ser esse aqui, Sérgio? Lucas capítulo 15, versículo 23. Diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é a história do filho pródigo que nós já estamos terminando. E dentro dessa história do filho pródigo, eu quero fazer essas perguntas em cima desse texto, porque certamente a sua resposta vai na direção do óbvio. Eu perguntei assim: quanto vale uma vida? Certamente você deve ter pensado assim: vale o mundo inteiro. Eu perguntei a você quanto você estaria disposto a gastar se os seus filhos, ou um filho seu, uma filha sua, estivesse envolvido com a droga. Certamente você disse: eu gastaria até meu dinheiro todo. Isso é o óbvio, que nós faríamos o impossível para reverter qualquer quadro de enfermidade, de qualquer coisa. Mas a minha pergunta hoje, irmãos, é: será que nós temos realmente esse espírito altruísta? De verdade? Talvez você tenha com o seu filho. Talvez, é muito provável que você consiga pagar, inclusive, caro se for para salvar o seu filho legítimo, o seu filho adotado, que você tem como filho, mas talvez não passe disso o seu altruísmo. E hoje à noite também eu quero falar de um lugar bacana, para que eu possa tecer aqui alguns comentários, para que nós possamos entender como nós não somos tão altruístas como nós achamos que somos. Nós somos bad boys. Eu quero falar de um lugar, irmãos, que é mais fácil ir para lá do que a gente pensa.
Eu vou ler aqui alguns textos. Você não precisa dar o trabalho de abrir a sua Bíblia, a não ser que você queira. Mas eu quero falar desse lugar que é mais fácil ir para lá do que a gente pensa. Quer ver? Em Mateus capítulo 5, versículo 22, palavras do Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pastor Guarani, quem é que vai para o inferno? Quem chama seu irmão de tolo. Não precisa fazer muita coisa para ir para o inferno. Eu quero falar sobre esse lugar. Esse lugar foi um dos lugares em que Jesus falou com muita veemência, com muita propriedade. Eu quero falar desse lugar porque é um lugar próprio para quem não tem a menor disposição para renunciar nada. É um lugar para onde vão aqueles que não têm muita disposição para renunciar absolutamente nada. Porque no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 29 e 30, diz assim: se o teu olho direito, vamos entender o texto, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca o teu olho e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, o lugar é um lugar de gente completa e sarada, gente que vai estar com os dois olhos, com as duas pernas, com os dois braços. Então o inferno é um lugar de gente bonita, que vai para lá. Eu quero falar desse lugar, meus irmãos, porque é um lugar de escuridão, tristeza e dor. Porque também no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos 11 e 12, diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Trevas, choro e ranger de dentes é o que Jesus disse que é o inferno. Eu não sei se o Zeca está aqui, mas eu ia pedir para ele apagar as luzes aqui nessa noite. E nós íamos apagar todas essas luzes. Eu pedi os irmãos para andarem aqui dentro hoje. O Bergson, que ficou cego, lá no Instituto dos Cegos, o Bergson está temporariamente cego, é assim que nós cremos. Mas lá no Instituto dos Cegos tem um treinamento com a família, que as pessoas entram numa sala completamente escura. Não é, Bergson? E aí as pessoas vão se batendo nos cantos, e aí muitas pessoas começam a chorar. E algumas ficam loucas para sair daquele lugar. Eu quero dizer a você que o inferno é a eternidade sem ver absolutamente um palmo diante da venda. E a Bíblia diz que além de estar no lugar, Jesus que falou. Os irmãos acreditam naquilo que Jesus falou, irmãos? Amém ou não amém? Os irmãos acreditam que o que Jesus falou é verdade? Pois bem. Pois então Jesus disse que é um lugar de trevas, é um lugar que tem choro. Nós tiramos as crianças do culto aqui, porque dentre outras coisas pedagógicas que elas vão assistir o culto infantil, se nós tivéssemos crianças aqui assistindo o culto e brincando e chorando, um desse no raço o outro, batesse no outro, imagina 10 crianças chorando dentro desse ambiente aqui, irmãos. Claro que você ia pegar a sua criança e o pastor educadamente, que não é o meu caso, ia dizer assim: irmã, tenha bondade de levar o seu filho para tomar um arzinho ali fora, porque ninguém suporta o choro do seu filho. Isso eu que estou dizendo, que eu sou um pastor mal educado. Um pastor bem educado, um pastor batista tradicional, vai dizer: minha irmã, tenha bondade de levar seu filho para tomar um arzinho ali fora. Eu quero dizer a você que o inferno é um lugar. Pode apagar as luzes todas aí, por favor. Tudo, apague tudo. Tudo. Por favor, pode apagar. Apaga esse data show aqui. Apaga todas essas luzes aqui de dentro. Tudo. Ah, não tem muita luz ligada aqui, irmãos. Tem aquela luz ali, tem luz de iPad aqui, tem de tudo. Desliga o data show. Desliga o data show. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Obrigado.
Pronto. Eis o lugar. Sentiu aí, Bergson? Está tudo escuro. Eis o lugar. Eis o lugar. Jesus disse que o lugar é assim. Você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe o que existe ao seu redor. Você não reconhece as pessoas como elas estão. E além disso, imagine centenas de crianças aqui dentro chorando, homens, velhos. Imagine aquela mulher que perdeu um filho de 19 anos num acidente, e ela está aqui dentro chorando. Imagine que todas as pessoas de um velório, de um sepultamento, estão dentro deste lugar chorando. Agora você imagina o ruído de dentes, ossos, rangendo uns com os outros. Agora você imagina isso por toda a eternidade. Pois é esse o lugar. Obrigado, Zeca, pode acender a luz. Foi o Léo, pastor. Foi o Léo. Muito bem, Léo, obrigado. Meus irmãos, eu quero falar desse lugar, sabe por quê? Acenda aqui, Léo, por favor. Porque é um lugar para onde estão indo todos aqueles que vivem apenas nas aparências, mas que a essência é falsa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 40 a 43. Se você quiser abrir, se você também não quiser abrir, eu vou ler para você. Peço ao Espírito Santo que guarde isso no seu coração. Diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O inferno é um lugar que além de trevas, que além de choro, que além de ranger de dentes, é uma fornalha acesa. Você não tem ideia do que é uma fornalha acesa. É como se você fosse a uma usina, uma siderúrgica. E eu já fui numa usina, numa siderúrgica lá em Minas Gerais, do grupo ArcelorMittal, onde eles fundem o ferro para fazer o fio máquina. E meus irmãos, a caldeira fica a uma distância grande dos operadores, que tem entre eles e a caldeira um vidro espesso. E eles ficam trabalhando a temperatura daquela caldeira. E a gente põe a mão no vidro e o vidro está quente. E não há quem consiga se aproximar da caldeira. No corpo nós não conseguimos nos aproximar muito do fogo, mas a sua alma aguenta calor. A nossa alma aguenta calor, e a alma de muitas pessoas vai ficar no calor eterno do inferno. Eu quero falar desse lugar porque é um lugar de fogo inextinguível. É um lugar de fogo que não se apaga, mas que é sempre sentido por quem está lá. O mesmo Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 13, no versículo 40 ao versículo 49 ao 50, ele diz assim: assim, na consumação do século, sairão os anjos e separarão maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. 49 e 50. E eu quero dizer a você, escute o que eu vou lhe dizer nessa noite, que este lugar é um lugar para onde muitos vão, inclusive alguns que estão assentados na mesa do reino, na mesa do Senhor, neste mundo. Quer ver? Os irmãos acreditam que a palavra de Jesus é a palavra de Deus para nós? Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia, se você quiser, em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim:
Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, um para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou os assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Está aí a igreja. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pessoas que estavam sentados na mesa do rei. O rei olhou e disse: o que você está fazendo aqui? Cadê suas vestes? As suas vestes para essa festa. O cara ficou calado e disse: pois peguem ele e joguem no inferno. E você me diz: pastor Pagano, por que fazer essas considerações diante de um texto que parece não anunciar nada do que você está falando aí, dessas perguntas, do quanto a gente está disposto a pagar por um resgate de um familiar, e falando desse lugar tão tenebroso que não é nem de bom tom falar sobre ele no domingo, não é? Porque as pessoas não querem muito ouvir sobre o negócio de inferno e tal, porque não é um negócio legal para falar. Por que eu estou falando isso nessa noite, irmãos? Porque, ora, o pai do filho pródigo tem uma fala interessante sobre este assunto que eu acabei de falar para os irmãos. Ele manda que os servos matem um novilho cevado com a finalidade de se alegrarem com o regresso do rapaz. Ele diz: matem um novilho cevado, matem um boi novo, e vamos nos alegrar com esse meu filho. Mas a continuação da fala do pai mostra, meus irmãos, que os servos parecem que não entenderam bem o que é que estava acontecendo ali. Os servos olharam e disseram: o que está acontecendo aqui? O cara mandou a gente vestir esse rapaz, mandou colocar um anel, mandou colocar a sandália, e agora vamos fazer um banquete para esse moço. E o pai disse: faça um banquete para o meu filho, que estava perdido e foi encontrado. E eu quero, meus irmãos, tecer aqui 3 comentários, para os irmãos entenderem porque que eu falei, e eu vou retomar essa coisa do inferno, eu vou retomar essa coisa das perguntas que eu fiz, a partir dessa fala do pai do filho pródigo. Está tudo claro aqui, é só a gente olhar. Então, em primeiro lugar, a minha primeira consideração hoje à noite é: a vida e a rotina podem nos fazer absolutamente frios diante da possibilidade de alguém ir ou não para o inferno. A vida e a rotina podem nos fazer absolutamente frios diante da possibilidade de alguém ir ou não para o inferno. E eu imagino que os servos estavam assim. Estavam trabalhando, tocando a sua vida, cada um querendo pagar a sua conta, um papel da luz atrasado, o outro ali com a briga com a mulher, o outro tinha uma unha encravada, o outro carro estava na oficina, e o pai disse: olha, vamos fazer uma festa
tem que terminar. E entenda uma coisa comigo, irmãos, aquilo que Jesus falou, ele falou de propósito. Jesus podia, ao contar uma história, e contar essa história do filho pródigo, ele podia colocar que foi o filho mais velho que saiu de casa. Mas ele fez questão de dizer que foi o filho mais novo. E sabe por que Jesus quis dizer que foi o filho mais novo? Porque o filho mais novo é o mais precioso que nós temos dentro de casa. Eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho está fora do Brasil, está no Canadá. E quando só era ele, os meus olhos eram só para ele, até estraguei ele um pouco. A gente estraga um pouco, fica protegendo demais, e o menino fica cheio de besteira, e a gente fica protegendo. Enfim, eu já pedi perdão para ele, já me consertei com ele. Quando a gente tem o terceiro filho, embora a gente tenha menos cuidado ao nosso redor, é o filho que a gente mais quer perto de nós. Quem tem filho aqui mais de um, quem tem só um sabe o que eu estou falando, mas quem tem mais de um sabe que você pensa sempre assim: não, o mais velho pode sair, tocar a vida dele, mas você, o mais novo, vai ficar aqui para ser o meu xodó. Não é verdade, irmãos? Você vai ser o meu chamego. Eu estou dizendo se você é uma pessoa normal, tá certo? Se você é uma pessoa normal. Então a gente quer sempre o filho mais novo para chamego. E Jesus pegou o chamego e disse: o chamego saiu de casa. O filhinho querido que você queria que ficasse para sua velhice, foi ele que disse: me dá meu dinheiro, me dá minha parte da herança e eu vou me embora. E aquele filho mais novo, que é o filho mais desejado para a sua velhice, foi o que desejou sair de casa. E Jesus usou a figura do filho mais moço, nos obrigando a refletir sobre o nosso próprio cuidado com as pessoas, porque nós sempre julgamos que os mais novos são mais despreparados para enfrentar as intempéries da vida. Sabe por que Jesus usou a figura de um filho e não a figura de um servo? Porque ele queria provocar em você o mesmo sentimento de um pai com relação ao filho, porque eu sei que você é pai e você ama o seu filho. E Jesus contou a história falando de um menino mais novo. Agora, quando esse rapaz volta, meus irmãos, os servos do pai não estavam muito aí para a tragédia da vida daquele moço. Não estavam muito preocupados com isso, não. O sentimento era mais ou menos o seguinte: ele fez e ele escolheu o seu próprio caminho e agora precisa segurar a sua própria onda. Não é verdade que é assim que a gente pensa? Quando alguém faz uma coisa errada, a gente pensa assim quando alguém faz uma coisa errada, que não é o nosso filho. Porque quando é o nosso filho, e eu conheço pais que quando tem um filho nas drogas, vendem as cuecas, as calcinhas, vendem tudo para tirar os filhos das drogas. Mas se for o filho do outro, aí você vai dizer assim: problema dele, você é um servo como esse aqui, que não está nem aí. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu, irmão? Você entendeu? Quem entendeu diz amém. Eu não preciso que você concorde, não, só quero que você entenda. Eu não preciso que ninguém concorde comigo. Eu nem quero que ninguém concorde comigo. Eu só quero que você entenda. A maioria dos cristãos da modernidade, meus irmãos, está como os servos, com o mesmo espírito dos servos daquele homem que recebeu seu filho. E o sentimento é um sentimento de anestesia, com a possibilidade da morte e da desgraça das pessoas ao nosso redor. A maioria das igrejas supostamente evangélicas está como os servos, não está mais nem aí para a salvação do pecador. É por isso que tem um troca-troca de crente de igreja com um canto para o outro hoje, que é uma coisa absurda. Porque nós estamos anestesiados. Você diz assim: pastor Palhando, eu não estou, eu vou lhe mostrar. Responda para você mesmo: quantas pessoas você resgatou das trevas, do pecado e da morte para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que elas fossem salvas por Ele? Quantas? E eu vou dar um prazo bem longo para você. No último ano, quantas pessoas você resgatou? Quantas?
Nós estamos numa cidade que tem 3 milhões de habitantes, Fortaleza. 3 milhões de habitantes, a terceira maior cidade do Brasil em população e extensão de terra. 3 milhões de pessoas. Eu vou lhe perguntar, quantas você resgatou no último ano? Pastor, eu não tenho tempo, não dá para mim, porque eu tenho uma agenda sufocada, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho um bocado de coisa. Observe que aqui está. Que o pai disse: matem um novilho com meu filho. E os servos olharam e disseram: como é? Mas aí você diz assim: pastor, eu não ganhei pessoas para Jesus porque eu não sou bom na palavra assim feito o Senhor, que o Senhor fala, convence as pessoas, é carismático e tal, não é? Tudo bem, concordo com você, nem todo mundo tem o carisma que eu tenho para falar, é verdade, é verdade. Mas é uma coisa, irmão, deixa eu lhe dizer: orar não precisa ter carisma. Chorar pelas pessoas, pelas almas perdidas, não precisa ter carisma, não. É só você enfiar sua cara numa cadeira, pega a cadeira e vira a cadeira ao contrário, se ajoelha na frente da cadeira, enfia a cara na cadeira e chora pelos perdidos. Eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você chorou por alguém? Que você orou pelas vidas que estão perdidas? Porque se você só pensa na sua família, se você pensa só na sua casa, eu não quero andar com você, porque você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é a expressão do amor de Deus neste mundo, e o mundo só pode entender o amor de Deus através da igreja, e a igreja somos eu e você. Se cada um de nós cuidar só da sua família, meus irmãos, não faz sentido ser igreja, porque você daria toda a sua fortuna para tirar um jovem das drogas. O seu filho daria? Eu tenho um amigo, irmãos, que eu lamento a situação dele, é lastimável. O filho dele tantas vezes vai na droga, volta, ele vai lá e paga a conta e traz de volta, e paga a clínica de 2, de 3, de 4 mil reais. E eu fico dizendo assim: meu Deus, se esse cara tivesse esse mesmo amor pelas almas perdidas, nós tínhamos ganho já dezenas, centenas, milhares de pessoas para Jesus. Mas nós, meus irmãos, a igreja evangélica moderna não pensa mais na salvação das vidas. Estamos como os servos preocupados só com os nossos próprios problemas. Nem orar mais pelas pessoas nós oramos. A nossa oração, irmãos, é uma oração tão devagar, que o Senhor olha e diz assim: rapaz, se nem tu está interessado na tua causa, por que eu vou me interessar por ela? Se nem tu mostra interesse. A gente chega e diz: Senhor, vê aí, Senhor, se puder e tal, salva ali e tal. O Senhor diz: rapaz, se nem você está interessado na salvação dessa pessoa, por que eu iria me interessar na salvação dessa pessoa? Não tem razão para o Senhor se interessar se você não se interessa também. Lembra-se das minhas primeiras perguntas no início dessa reflexão? Você ainda acha que você é capaz de fazer tudo para salvar alguém que você ama? Mas eu lhe pergunto: salvar de quê? Salvar de uma doença? Salvar das drogas? E eu lhe pergunto: e do inferno e da morte eterna, que eu acabei de falar para você como é o inferno? O que é que você pode e o que é que você vai fazer? Mas a sensação que eu tenho, irmãos, é que a nossa vida moderna, eu quero dizer aos irmãos que se eu pudesse escolher uma época para eu ter nascido, eu não teria nascido nessa. Eu tinha nascido na Idade Média. Entendeu? Eu teria nascido na Idade Média. Estava tudo certo, mas eu já nasci na Idade Média. Não tinha problema nenhum. O dia era mais longo, matava as pessoas na fogueira, entendeu? Morria uma pessoa, morria um bocado de criança mesmo, o cara morria com 50 anos, não tinha problema nenhum.
Mas a nossa vida, irmãos, é tão cercada de futilidades. Passe o dia e faça na sua agenda o tempo que você gasta com tanta futilidade para um canto para o outro. E você esqueceu que a nossa missão estando aqui é salvar as pessoas. Em segundo lugar, lamentavelmente é preciso que alguém nos convença que a redenção é o melhor que nós podemos dar a uma pessoa. É um absurdo, irmãos. Mas a gente precisa que alguém nos convença que a melhor coisa que nós podemos fazer e dar para alguém é a redenção. Nós não conseguimos descobrir isso sozinhos. Lembra-se da fala do pai no processo? Veja a fala do pai no processo. O pai falou assim para os servos: este meu filho estava morto, estava perdido. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, o pai teve que convencer os servos por que eles tinham que fazer a festa. Ele teve que fazer uma pregação com 3 pontos. Estava morto, ponto número 1, mas foi ressuscitado. Olha, servos, meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Quem quer fazer o banquete para o meu filho agora? Levante a sua mão e diga: pronto, eu. O fato dos servos verem o rapaz chegando não os convenceu que aquele moço estava vindo de uma vida destruída, destroçada, desgraçada, acabada, aniquilada, estava sendo restaurado. Isso não mexeu absolutamente com o coração deles. O pai precisou dizer: olha, vocês não estão conseguindo ver não o que aconteceu? Meu filho foi restaurado, meu filho está em casa outra vez, vocês não conseguem ver isso? O pai precisou convencer os servos que deveriam se alegrar com a volta, com a redenção do filho perdido. Meus irmãos, nós precisamos fazer congresso, precisamos fazer encontros, precisamos fazer acampamento, precisamos fazer treinamento e tudo mais que estiver ao nosso alcance, para levar a igreja a se alegrar com a salvação dos perdidos. E acreditem, irmãos, acreditem, pelo fato de eu ser apaixonado pela salvação das almas, porque eu sou um pastor ultrapassado. Eu sou um pastor ultrapassado. Eu sou um pastor antiquado, caquético, obsoleto, um retardado. Porque eu aprendi lá no começo da minha fé a me apaixonar pelas almas perdidas, e essa desgraça não saiu de mim. E hoje eu sou ironizado e até debochado, porque eu me emociono quando o Breno vem à frente se entregar a Jesus. Pastor Mariano fica pulando de alegria quando a pessoa se entrega a Jesus. Que coisa ridícula. Quantos se converteram aqui com a minha pregação? Levanta a mão assim. Deixa eu dizer para vocês que estão com a mão levantada. Tem gente que olha e diz assim: pastor Mariano fica rindo, pulando de alegria por causa do Marcelo, viu, Marcelo? O sentimento hoje é que é o seguinte, Marcelo: você não vale a pena, nem a Zenir, nem você, Maria, nem você, Stephanie. O sentimento hoje é que você, Rafael, não vale a pena. Nós nos alegramos por isso. Nós temos que nos alegrar por outras coisas, mas não por essa bobagem de ver o pecador se arrependendo, de ver uma vida transformada. Parece até, irmãos, que as pessoas não conhecem mais a fala do Senhor Jesus, que diz em Lucas capítulo 15, versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós precisamos que alguém nos
nos desafia a acreditar que é bom ver as almas restauradas. Ontem nós tivemos, irmãos, um momento absolutamente, um milagre absolutamente mágico lá em Messejana. Só que o milagre demora muito tempo para acontecer assim, não dá muito ibope não. O pastor Daniel, há 5 anos atrás, se afastou do caminho, se afastou da fé, se afastou da igreja, se afastou da mulher, se afastou de tudo. E ele foi como filho pródigo e caiu de boca para ver qual era. E foi lá em São Luís. E ele voltou. Em 2008 ele voltou para Fortaleza. Tinha um salário de 6 mil reais lá em São Luís, abandonou a carreira lá e disse: eu vou voltar para refazer minha caminhada. E ele voltou para Fortaleza, desempregado, com um psicólogo, mas sem trabalho. Não tinha um lugar para morar, foi morar dentro da minha casa, no quarto com o meu filho. E todas as vezes que nós sentávamos na mesa para comer, ele chorava pelo que ele tinha feito à vida dele e à esposa dele. Todas as vezes que nós sentávamos para comer, o pastor Daniel chorava. E eu disse: Daniel, você vai passar 4 anos exortado na igreja, até que você seja restaurado plenamente. Se você quiser, é assim. Se você não quiser, pode pegar o caminho e vai embora. Eu disse: eu quero. E ele veio aqui nesse altar no ano passado, depois de 1 ano que já estava conosco novamente. Ele veio aqui e veio pedir perdão à igreja, e recebeu a sua túnica, recebeu a sua veste da lá e voltou. E nessa última conferência o pastor Daniel veio novamente aqui com a sua veste, mas ele veio receber o anel dos pastores. E ele veio receber o anel e ele ficou noivo com a sua ex-esposa, de quem já estava divorciado no papel. E ontem à noite, na Santa Ceia, o pastor Daniel ornamentou toda a casa de oração na Messejana. E ontem à noite nós celebramos o casamento do pastor Daniel, Glória a Deus, com a sua ex-esposa, a irmã Catizumi. E eles estão de lua de mel. Eu acredito nessas bobagens, irmãos. Eu gasto meu tempo com essas coisas sem futuro. Eu sou um retardado mental. Eu tenho vontade de morrer. Eu digo: Senhor, eu vou gastar minha vida com esse negócio de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, de ver a salvação dos pecadores. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me liberta. Me ajuda, irmãos, me liberta. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria das pessoas não está nem aí. Eu quero dizer a você, escute, eu quero dizer a você nessa noite que eu estou me sentindo como o pai do filho pródigo, tendo que convencer as pessoas a amarem as outras, a cuidarem das outras. E eu queria ter, irmãos, um encontro com o Bonovox. Eu queria me encontrar um dia com o Bonovox e dizer assim: Bono, em nome de Jesus, me deixa cantar contigo no show. E se eu fosse cantar com ele no show um dia, eu ia cantar com ele: carry each other, carry each other. Cada um cuide do outro, cada um carregue o outro. Porque o Bonovox é uma palavra profética nessa geração. Profeta de Deus entre nós, o Bonovox. Porque os profetas no arraial de Deus, irmãos, só estão profetizando coisas que eu não sei se agrada ao coração de Deus. Eu não sei se foi para isso que o Senhor Jesus veio, para essas coisas que nós estamos montando, para essas estruturas doentes que nós estamos criando. As pessoas estão adoecidas, porque nós estamos prometendo às pessoas coisas que Jesus nunca prometeu. Eu falei no começo do culto aqui que o Senhor Jesus, o sonho da vida dele, desde que ele veio a este mundo, o sonho dele desde menino era ter uma cruz. Ele só queria ter uma cruz para se abraçar com ela e morrer nessa cruz, por mim e por você. Aleluia. Ele não teve casa, ele não teve bens, ele não teve fortuna, ele não teve esposa, ele não teve filhos, ele não teve nada, e morreu como um cordeiro no lixão da cidade, no Calvário. Mas ele disse: foi para isso que eu vim,
E ele veio, sabe por quê, irmãos? Para que as pessoas tivessem vida e tivessem vida com abundância. Só que as pessoas estão acreditando que essa vida e essa vida com abundância é mais importante do que a redenção da alma. E o reino de Deus está precisando de pais, como o pai do filho pródigo, que falem para os servos a importância da redenção das vidas, a importância da salvação das almas, a importância de nós povoarmos os céus, irmãos, com vidas que foram resgatadas das pocilgas da história. Me perdoe por ser um pastor cretino. Me perdoe por ser um pastor que ama as almas. Me perdoe, Breno, por chorar no dia que você se converteu aqui. Me perdoe por me empolgar, Esther, quando você entregou sua vida a Jesus chorando. Você chorava de lá, eu chorava de cá. Porque isso não tem mais nada a ver. Não é isso que a igreja quer mais. Em terceiro lugar, só experimenta a verdadeira alegria quem experimenta a redenção do próximo. O texto diz que quando o pai falou com os servos, eles se alegraram. Eles não somente se alegraram, mas eles se regozijaram. Aí, irmãos, eu vou dizer para você uma boa. Uma boa. Quer viver uma vida alegre? Quer experimentar a alegria de verdade? Pois olhe para fora da igreja, olhe para a porta. Olhe para fora. Olhe para os candidatos à redenção. Olhe para os irmãos mais novos. Os servos se alegraram quando o pai falou com eles e eles viram realmente o que Deus tinha feito na vida daquele moço. Eu tenho a impressão que a sua vida está triste, irmão, porque você não consegue olhar para fora da porta da igreja. Eu tenho a impressão que a sua vida não tem alegria de verdade, porque você nunca experimentou a alegria de ver um pecador se arrepender. Porque não tem alegria como essa. E eu sou tão retardado, irmãos, que eu me alegro mais de ver o Breno se convertendo aqui do que ver meu filho no Canadá. Eu sou muito cara de pau mesmo, né, irmãos? Porque eu podia chegar aqui e me alegrar demais. Irmãos, eu tenho um filho no Canadá, procurar uma história do Canadá, arrumar uma folhinha, qualquer assuntozinho, pegar uma folhinha e dizer assim: sabe essa folhinha? Me lembrei que meu filho está no Canadá, a bandeira é uma folhinha, não é? Mas eu sou tão retardado que eu me alegro mais quando eu vejo um pecador redimido. Ontem nós tivemos 5 pessoas que desceram as águas do batismo. Uma delas está aqui, a Natasha. Eu já vi dezenas, centenas de pessoas nas águas do batismo. E ainda assim me emociono quando eu vejo. Eu me lembro que eu fui fazer um batismo na época que eu era da outra igreja. E fomos fazer eu e um pastor. E o batismo é aquele batismo coletivo que vinha 200 pessoas das congregações. O batismo era muito mais uma festa do que o batismo. Era uma festa só. E meus irmãos, a pessoa entrava no tanque batismal
E aí quando ela entrava, o pastor que estava comigo, que era meu amigo, ele pegava a pessoa, e a pessoa vinha assim emocionada e dizia: vem para cá, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode sair. Aí a pessoa chegava para mim, irmãos, e eu retardado como eu sou. Eu quero deixar claro hoje aqui, para ficar no YouTube, que eu sou um pastor retardado. A pessoa chegava e dizia assim: como é seu nome? A pessoa dizia: meu nome é Antônio. Antônio, você mora onde? Moro em tal lugar. Você está feliz hoje com Jesus na sua vida? Você me conhece? Não, eu sou o pastor Paiano, eu sou um dos pastores da igreja. Ah, você que é o pastor Paiano, sou eu. Você quer que outra pessoa batize você? Não, pastor Paiano, pode ser o senhor mesmo. Eu venho cá, eu vou lhe batizar. Não. E o cara na produção, 10, 15, 16. Eu retardadamente pegava um aqui, eu te batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizei bem umas 6 pessoas. O cara que estava comigo batizou umas 150. Não, foi a proporção, foi essa aí. Foi essa aí. Era só pegando e na linha de montagem. Troca a bata dele, traz pro outro, não olhar nem pra cara da pessoa. E eu olhando. Porque eu estava vendo o pecador redimido ali. Aí algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor Paulo, por que você não faz assim? A sua igreja crescer assim do dia para a noite, irmãos. Eu, assim, ó, sabe que a minha luta, a minha grande tentação, eu vou confessar para os irmãos, é porque eu sei fazer ela crescer. Eu sei fazer, irmãos. Eu sei dar show, irmãos. Eu sei o que as pessoas gostam. Se eu quiser, eu sei. Que eu podia fazer, podia não pegar na consciência, colocar no canto assim e dizer assim: vou fazer um negócio aqui. Vou encher esse auditório em 2 tempos. Faça, irmãos. Chega aqui. Olha para minha mão agora. Veja. Olha. Sabe? Não, estou fazendo assim no seco, mas se eu criar um clima aqui, você recebe. Não, mas escute. Aí, irmãos, por outro lado fica o Smigol e o... Não, vem cuidar das pessoas. O Golo. O Smigol vai e diz assim: oh, precioso. Faz as pessoas olharem para a tua mão, precioso. Aí depois o Golo vem e diz: não, mas não gostar disso. Irmãos, é um inferno que eu vivo. É um inferno. E porque eu sei que você também cobra isso de mim. Porque você olha no fundo e diz assim: por que o pastor Paiano fala um negócio crescer assim, arrebentar do dia para a noite? Porque o tal do gol não sempre vence. Eu não conseguiria, irmãos, terminar um culto e entrar no carro e ir embora. Seria muito mais cômodo terminar o culto, entrar no carro e ir embora, pegar meu 4x4 ali, o carrão, entendeu? Ir lá pro trapista. Nem tem mais o trapista, né? Acabou-se. Mas eu saí daqui lá pro qualquer canto, entendeu? Pegar 2 ou 3 irmãos aqui que tem condições e tal, pra lá. Eu não consigo, irmãos. Eu fico abraçando um, aí o outro quer falar comigo, eu seguro o outro. Daqui a pouco tem 4 ali, eu fico segurando os 4 para não sair. Irmãos, é uma luta. É uma luta, irmãos. Peçam que alguém me liberte, mas porque é uma luta. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou lidando com números. O meu filho, quando era garotinho, Renato, aqui nesse colégio, houve um concurso, uma frase do Dia das Mães. O Renato fez uma frase e ganhou o concurso. E aí fizeram uma faixa, colocaram no ginásio, chamaram a mãe dele, chamaram ele. Aí ele ganhou uma honra, um mérito, aquela medalhinha que o colégio 7 de setembro dá, né? E aí, meus irmãos, eu ali todo orgulhoso com meu filho. Aí o Edniro, o doutor Edniro, que é o diretor da escola, o Edniro chegou e pegou na mão do meu filho, apertou, e deu um abraço no Renato e tal. Aí deu um presente, o Renato ganhou um negócio, ganhou um bocado de coisa. Aí eu entrei no carro e disse assim: Renato,
O que foi o mais bacana que tu ganhou desse negócio aí? Tudinho que tu gostou mais? Ele disse assim, do aperto de mão do diretor. É outra retardada, não é um livro bacana, mas ele gostou mais do aperto de mão do Ednildo. Pois hoje à noite aqui, irmãos, se nós não tivermos o coração para amar as pessoas e cuidar das pessoas, não faz nenhum sentido nós sermos igreja. Se nós não tivermos disposição para sermos as mãos e os braços do Senhor que abraça, acarinha as pessoas, não faz sentido ser igreja. Se um pecador que vier aqui à frente se arrepender dos seus pecados, não comover a nossa alma, não faz sentido ser igreja. Por isso eu quero dizer a você nessa noite isso, que ser igreja é você experimentar salvar vidas. Faço um desafio com você hoje. Salve uma pessoa essa semana. E na hora que você salvar essa pessoa, sabe o que vai acontecer? Seus problemas vão diminuir. Quer dizer, pastor, que os problemas diminuem? Eu lhe garanto. Eu sou capaz de lhe prometer. Mas eu sou capaz de lhe assegurar. Se você ganhar uma alma essa semana, seus problemas vão diminuir. E sabe por quê? Porque você vai tirar o foco dos problemas e você vai olhar para aquela nova criatura que você está oferecendo a Cristo Jesus, aquela nova alma que você vai oferecer ao Senhor. É como quem tem um filho, irmãos, pequeno. Quando você tem muitos problemas, você tem um filho, o seu olhar fica tão voltado para aquela criança que as outras coisas, a noite de sono, ou a noite sem sono, sei lá, o carro que você não pôde trocar por causa daquele filho, vale a pena passar qualquer dor. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que quando a mulher tem um filho, que o filho nasce, quando ela vê o bebê, é como se ela se esquecesse completamente da dor pela alegria de ver a criança. Pois assim, irmãos, é quando nós ganhamos vidas para Jesus, é quando nós vemos pessoas redimidas, quando nós podemos dizer assim, eu ganhei aquela vida para o Senhor Jesus, eu influenciei aquela pessoa. E eu vou até fazer um negócio diferente aqui hoje à noite. Eu quero lhe assegurar, escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz assim: das riquezas de origem iníqua, granjeai amigos, para que esses vos recebam nos tabernáculos eternos. Palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas. Está dizendo o seguinte: do dinheiro que você ganha, invista no reino de Deus, para que esse dinheiro se transforme em vidas ganhas, e essas vidas recebam você na eternidade. Você quer ser uma pessoa próspera financeiramente? Você quer? Então invista em almas. Pastor Pagano, diga isso, vou dizer. Invista pesado em almas. Você diz assim, pastor Pagano, quer dizer que se eu der com a motivação de Deus multiplicar o meu, mas assim, o final for as almas, Deus vai lhe abençoar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, alguns pregam o evangelho por inveja, outros por porfia, outros para enganar os outros. Paulo diz assim, não importa. Estou pregando o evangelho. De alguma forma, uns vão se salvar pelo meio. No final o Senhor vai salvar pelo meio. Nós vamos fazer 2 orações aqui hoje à noite, irmãos. Quando o Alice perguntou quem estava aqui nos visitando, eu fiquei ali do lado, nem olhei. Fui orar ali atrás. Fui orar, não sabia quem está aqui. Quando eu prego um domingo que uma pessoa não se converte ou ninguém se reconcilia, me dá uma dor na minha alma. Me dá uma dor na minha alma. Porque foi um domingo a menos que nós tivemos condição de povoar o céu.
E todas as vezes que eu me comovo quando alguém vem à frente entregando a vida a Jesus, é porque eu sei que fica mais perto a volta do Senhor Jesus. Então hoje à noite eu quero saber se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não se rendeu a Ele, dizendo assim: eu quero ser transformado como o filho pródigo que foi transformado quando chegou na casa do Pai. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se houver uma pessoa, eu quero que você levante sua mão e eu quero orar por você. Ou então você creu, mas em algum momento você se afastou e hoje você está se reconciliando com o Senhor. Alguém assim? Se houver, levante sua mão para o céu. Eu quero orar por você. Alguém? Muito bem. Eu quero fazer a oração dos retardados hoje aqui. Aquelas pessoas que, como eu, acreditam que quem ganha almas é sábio, que quem restaura um doente amontoa galardão na eternidade, que quem resgata uma família é conhecido diante de Deus, que quem abraça o pecador que chega é como se fosse os braços do Senhor Jesus. Aleluia. Tocando aquela vida. Não é mais o que a igreja quer hoje, irmãos, não é mais. O que a igreja quer hoje é se sentir bem. O que a igreja quer hoje é não ter trabalho, porque dá alma cuidar de uma pessoa. Dá trabalho, irmão, você pegar um cara que é novo convertido, o cara misturar Deus com palavrão e não entender as coisas numa hora, na outra hora entender, na outra hora fazer de conta que não entendeu nada, e dá trabalho. Mas ainda é a nossa missão. Ainda somos a voz do Senhor, os braços do Senhor, as mãos do Senhor, redimindo vidas nesse mundo. Nós estamos aqui tendo a honra hoje de receber, irmãos, visitando a gente, o Cláudio. Cláudio é aquele rapaz ali. Irmãos, toda vida que nós terminamos o culto aqui, ele está lá na entrada, né, Divaldo? Ele fica lá na entrada, perto daquele que guarda aqui o colégio à noite. Todas as vezes que eu saio aqui, irmãos, eu vou lá, abraço o Cláudio, dou um beijo nele. Sabe por quê? O cara passa a noite aqui no colégio sozinho. Passa a noite aqui. Entendeu? Não quero nada da vida dele, não. Eu tenho certeza que de alguma forma isso fica no coração dele. Porque eu tenho certeza que passa um bocado de gente por ele. Eu não sabe nem que ele existe, mas eu sei que ele é Cláudio. Ele me disse semana passada, disse: pastor, eu vou domingo assistir o culto lá, porque depois eu fico logo direto aqui. Eu quero orar por você que acredita nisso, que quer fazer como os servos que não entenderam a grande missão da igreja. E que hoje você diz assim: pastor, eu entendo que a grande missão é a gente se alegrar com os que estão se achegando, é a gente redimir aqueles que estão entre nós e dizer assim: venha para cá, porque esse é um lugar de bênção, esse é um lugar de alegria, esse é um lugar de transformação. E ontem nós terminamos o casamento do pastor Daniel, irmãos, cantando uma música alegre, e ele desceu com a esposa e foi saltando e dançando pelo meio do corredor. Eu digo: é isso. A redenção provoca essa alegria, porque a igreja que não tem almas redimidas é cheia de problema, de intriga, de inveja, de fofoca, de tudo no mundo. Mas quando começa a ver os novos convertidos, irmão, é um perguntando se o dízimo é bom, é outro perguntando como é que ora, é outro perguntando como é que reza, olha como é que eu rezo, é outro chegando e dizendo assim: e o que é que eu faço com a minha imagem nossa Pepe do Socorro? E você tem que ir lá e abençoar. Mas quando não tem, irmão, a gente começa com aquilo, só com o nosso probleminha. Não é não, irmãos? A gente começa a ficar só domesticando que é o nosso problema. O novo convertido é bom porque ele traz os problemas verdadeiros. Ele oxigena a nossa vida, porque ele vai perguntar para você assim, que já é um crente velho, que já não tem mais amor com as coisas de Deus. Ele olha para você e diz assim: ei, bora evangelizar lá na praia. Aí você diz: meu Deus, bora sábado de manhã, bem cedinho, nós vamos para a praia evangelizar. Meu Deus, eu quero dormir até 9 horas da manhã, Senhor. E o irmão convertido, a gente fica na praia até meio-dia, depois a gente come qualquer coisa, a gente fica de tarde evangelizando. Vamos! Você sabe, meu Deus, eu vou ter que ir. Aí você vai, sabe o que acontece lá? O Espírito Santo move no seu coração, o Espírito Santo alegra você.
Um novo convertido na igreja, irmãos, ele chega para você e diz assim: irmão, vem cá, como é o dízimo? Aí você diz: rapaz, o dízimo é 10% daquilo que a gente ganha, que a gente entrega na casa do Senhor. E a oferta é mais do que o dízimo, a gente entrega um pouco mais. Aí ele olha para você e diz assim: ô irmão, tu dá o dízimo já há quanto tempo? Você diz: ô Jesus, tem misericórdia, Jesus. Um novo convertido chega e diz assim: ei, tu está orando 3 horas da manhã, que nem ninguém. Olha, foi bom, ontem eu fiquei até 4 horas, eu comecei a orar 3 horas, fui até as 4. Aí você diz: Jesus, se me acordar, eu acordei, Jesus. Como é que eu faço? O novo convertido chega e diz assim, ele olha aqui, irmãos aqui no domingo, e diz assim: beleza, terça-feira, pastor, o culto da terça-feira de oração não vai caber de gente, porque os irmãos vão todos para o culto de oração. Ele chega e diz assim para o irmão: irmão, você vai para o culto de oração terça-feira? Não vai, irmão, não. Aí ele diz: por quê, irmão? Porque eu também tenho, irmão, mas vamos orar. Aí o novo convertido vai para você e diz assim: irmão, eu vi em algum canto, eu não sei onde foi, eu sei que eu vi, não sei se foi no céu, mas ora que melhor, irmão. O novo convertido chega aqui, irmãos, vê a banda cantando, e aqui o Rafael no tempo com a moçada ali, o Ivo tentando fazer o solo, o Arão tentando no fim da guitarra. O novo convertido chega, irmãos, aqui na frente, de costa, e ele vai, e tá, e feliz da vida. Aí quando ele olha, tá lá o irmão sentado, porque, meu Deus, o que foi isso? Irmão, vamos ficar de pé, irmão. O segredo, irmãos, é a redenção das almas. E se tiver que continuar sendo um pastor retardado, eu vou continuar. Mas nós vamos continuar ganhando a vida. Aleluia! Nós vamos encher um dia esse auditório aqui. São 340 pessoas nesse auditório. Mas eu quero dizer a você que eu vou saber o nome de cada uma delas. Eu vou saber o nome. Nem que eu fique agarrado com um abração com outro. Aí, vem cá, me abraça aqui. Eu quero que você aprenda a fazer isso também. Abraça seu irmão, pegue seu irmão. Quero e te olha. Cuide do seu irmão. Porque uma hora ele vai cuidar de você. Cuide do seu irmão. Abraça seu irmão. Ame seu irmão. Porque Jesus disse que nós seremos conhecidos se nós nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Por isso eu quero fazer uma oração, sabe por quê? Por aqueles que dizem assim: Senhor, eu quero me alegrar na salvação das almas. Eu quero me alegrar e me regozijar quando eu ver um pecador. Fique em pé nessa noite, em nome de Jesus. E deixa eu dizer a você, se o Espírito Santo nessa noite desafiou você, incomodou o seu coração, para você ganhar vidas, para você redimir vidas, para você ser um instrumento que toca em vidas, então hoje à noite eu quero selar com você e com o Senhor e dizer: Senhor, nós vamos matar o novilho e vamos nos alegrar com todos aqueles que chegarem até nós, e vamos nos alegrar com os pecadores que chegarem à casa do Senhor, e vamos ver pessoas redimidas. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, você quer fazer parte deste exército que não tem mais ibope hoje, mas que ainda é o exército de Deus, que ainda é o povo que salva e redime as almas. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você diz: Senhor, eu quero essa semana, Senhor, ganhar vida, nunca ganhei vida, Jesus, eu quero ganhar vida essa semana, Senhor, eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Senhor, não é possível que eu não consiga ganhar nem a pessoa que trabalha na minha casa, Senhor, não é possível que eu não consiga ganhar o meu colega de trabalho, não é possível que eu não consiga ganhar uma pessoa que passa no meio da rua, não é possível, Senhor, que eu não consiga. Pois eu quero dizer a você, se você crer, essa semana você vai ganhar vidas. Se você crer hoje, o Espírito Santo vai lhe ungir e essa semana você vai ganhar almas para o Senhor. Você vai ser redentor de vidas. Você vai ser as mãos do Senhor tocando em pessoas, curando pessoas, restaurando pessoas, abençoando lares. Se você diz: eu creio, Senhor, então sai do seu lugar e se coloque aqui de joelho no altar de Deus e diga: Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero ser. Pode se colocar de joelhos aqui no altar de Deus e diz: Senhor, eu quero ser, Senhor, em nome de Jesus.